Meus irmãos, boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. Eu gostaria de parabenizar a esta casa, a todo o movimento espírita desta região, por um trabalho desta magnitude que está sendo realizado para o nosso deleite, porque nós também, além de trabalhar, assistimos e é sempre muito bom participar. Estar aqui com vocês é um prazer e agradeço sempre a oportunidade que temos de falar a respeito da nossa doutrina, falar a respeito deste movimento espírita, deste presente que o Consolador nos traz na forma de um ensinamento, de uma forma de viver, de uma forma de encarar as coisas. E sem dúvida nenhuma que o tema dessa noite tem a ver com esta proposta, tem a ver com esta questão referente à nossa existência. Falamos a respeito da mediunidade, uma coisa que todos, de certa maneira, quando falam da doutrina espírita, duas coisas são sempre lembradas: a caridade, com a qual os espíritas são reconhecidos porque praticam de forma ordinária. Não sei se vocês sabem, mas grande parte do movimento de assistência social do Brasil é realizado pelas casas espíritas. Nós temos mais atendimentos do que muitas unidades dos serviços de saúde oficiais, então nós somos realmente um grupo que trabalhamos muito para o bem-estar da população desse país e também trabalhamos para a população do mundo, na medida em que as nossas vibrações, as nossas reuniões, os nossos momentos de relaxamento e de transcendência fazem com que o mundo, a psicosfera do mundo, vibre em torno da paz. Então a caridade é algo que nos marca bastante e seguimos os passos de Jesus quando dizia: vocês serão muito conhecidos pelo que se amam, ou serão conhecidos pelo muito que se amam. Então, nós temos aí um grande desafio dentro ainda da caridade, que é transformar esta caridade, que é uma caridade ainda muito da doação, para uma caridade da entrega, que é uma grande jornada ainda que nós temos que realizar. Mas a outra palavra que marca o movimento espírita é a mediunidade. Porque, afinal de contas, naquela noite do dia 31 de março do ano de 1848, quando as meninas Fox encontraram-se com o espírito de Charles Rosna naquele cottage na cidade de Hydesville, no estado de Nova York, naquela noite dá-se início àquilo que é chamado de novo espiritualismo. Antes já haviam manifestações mediúnicas. Desde 100 mil anos é a história que se marca a humanidade tendo contato com espíritos. 100 mil anos. E um pesquisador chamado Graham Hancock, ele faz um estudo das cavernas e as pinturas rupestres demonstram que pelo menos 20 mil anos atrás nós já fazíamos desenhos de figuras espirituais. Nós já criávamos livros dos espíritos nas pedras, representando aquelas entidades com formas estranhas, em pinturas que eram feitas nas cavernas, em vários lugares do mundo. Não há como aquelas pinturas serem repetidas naquele tempo em lugares diferentes, porque não havia Facebook. Não haviam redes sociais, então quando alguém fazia uma pintura na África, não dava para se reproduzir isso no continente europeu, na Ásia, não dava para reproduzir porque eles não tinham contato nenhum, não havia nenhuma possibilidade da disseminação das formas, das cores, das expressões, e no entanto isso se repetia em lugares diferentes, mostrando que a humanidade fazia a sua viagem em relação à espiritualidade de uma maneira bastante contundente já há 20 mil anos. Portanto, não foi a doutrina espírita que inventou a mediunidade, nem foram as irmãs Fox quem iniciaram o movimento da mediunidade, mas naquela casa, naquela noite de 31 de março, algo aconteceu diferente. Porque o que acontecia de ordinário antes é que antes de Jesus, pelo menos aí 500 anos antes de Jesus, havia uma figura muito conhecida de todos nós, chamado Sócrates. E Sócrates tinha um gênio, tinha um daimon, como ele chamava.
Depois essa palavra daimon, que quer dizer espírito bom, espírito de luz, virou demônio e não tem nada a ver demônio com daimon. Daimon é um espírito amigo, é um espírito que nos guia, é um espírito que estava acompanhando Sócrates em todos os momentos, em histórias bastante pitorescas. Sócrates era auxiliado por este seu daimon pessoal, que ele chamava de oráculo interno. Então, o oráculo eram aqueles lugares onde as pessoas iam buscar conselhos sobre o futuro. Então, existia um oráculo muito famoso, que era o oráculo de Delfos, e esse oráculo tinha umas pitonisas, que eram mulheres que ficavam, e elas eram talhadas e trabalhadas o tempo inteiro para poder serem essas sacerdotisas do templo, e elas entravam em estado alterado de consciência. Elas levavam muitos dias em jejum, se preparando para uma determinada época do ano, mascando folhas de louro. Vocês nunca pensaram que folha de louro pudesse dar onda, né, gente? E eles ficavam, elas mascavam folhas de louro com jejum. Nunca façam isso, não é? Porque ninguém aqui é pitonisa e sacerdote, mas elas faziam. E elas iam para dentro deste lugar e se sentavam numas cadeiras de 3 pés, junto a um abismo. E elas recebiam vapores que vinham das pedras e entravam em contato com aquilo que eles chamavam de deuses do futuro. E os deuses do futuro falavam às pessoas a respeito do futuro. Claro que 500 anos antes de Jesus, as pessoas iam conversar com o Espírito para saber do futuro. Hoje ninguém mais faz isso, não é verdade? A gente, quando vai conhecer o Espírito, vai conversar, a gente quer saber da gente, né? Da questão das nossas reformas íntimas. A gente não pergunta sobre, será que eu estou no caminho certo? Eles também perguntavam isso 500 anos antes de Jesus. Então, quando existia essa possibilidade de Sócrates estar em contato com seu Dímon, ele conta histórias interessantes como de amigos dele que iriam fazer coisas que não deviam, e o espírito dizia: diga a ele para não fazer. Certa vez, um homem chamado Timarco ia matar uma pessoa. Então, o espírito amigo de Sócrates diga a ele que não vá, porque ele pode morrer. E ele disse ao amigo: olha, não vá. E o amigo foi e morreu. Outra vez foi um outro chamado Charmines. Charmines era esportista e foi fazer uma atividade esportiva, e aí o espírito amigo de Sócrates diga a ele que ele não vá, porque ele vai se machucar. Ele foi e se machucou. Então Sócrates obedecia muito o seu dímon pessoal, porque ele, na verdade, ele já sabia que tudo aquilo que o seu espírito amigo dizia era para o seu bem. Então, certa feita, ele vem com os seus discípulos em uma marcha, e ele senta no chão. Ele para de andar e senta no chão, os discípulos continuam andando, o mestre deve ter se cansado, está velhinho, coitado, tal, ele vai sentar um pouco. E foram andando mais um pouco na frente, porcos selvagens, melados de lama, mas sujaram aqueles homens de uma forma horrorosa, e eles voltaram rindo, todos melados, olhando para o mestre, né, reconhecendo a sabedoria do mestre. Mas não era de Sócrates, era apenas um espírito amigo. Mostrando para vocês, gente, que a mediunidade ela é do espírito humano. Porque a mediunidade, conforme assim a ciência espírita nos explica, é um fenômeno que está ligado ao corpo, não está ligado ao espírito necessariamente. Todos os espíritos naturalmente são médiuns, porque os espíritos falam com espíritos. Então, se falar com espírito é sinal de mediunidade, todos os espíritos são médiuns, mas também todos os seres existentes na carne são médiuns. Tem algum grau de mediunidade. Uma vez uma moça virou para Divaldo Franco e disse: seu Divaldo, eu sou médium. Aí ele perguntou para ela: depende. Você sente alguma coisa? Não, então não é. Mas o seu Divaldo, quando eu entro em casa, meu cotovelo, meu punho, dá um arrepio assim na ponta do dedo. Então é. Olhe como é fácil decidir. Porque o fenômeno mediúnico, ele é um fenômeno do corpo e do perispírito. A ciência vai nos explicar como funciona o processo mediúnico, daqui a pouco eu conto para vocês. Mas nesse momento ainda, nós estamos descobrindo e fazendo com que a mediunidade saia do campo do místico, do mágico, para o campo do real. E aí, de novo, a importância das meninas Fox.
Porque a partir deste dia, a mediunidade que antes era praticada por sacerdotes, por pajés, por pessoas, não é, especiais, agora estava sendo praticada por crianças, por meninas. E aí aquilo que Arthur Conan Doyle, que é o pai de Sherlock Holmes, vai chamar de invasão organizada, essa invasão organizada vai acontecer e os espíritos, de uma certa maneira, começam a invadir a Terra, fazendo manifestações muito contundentes. Inclusive aqui, em Mata de São João, antes até de Allan Kardec. Tem um relato na delegacia de uma casa que foi toda quebrada por dentro, por ação de espíritos, provavelmente no efeito poltergeist, e fazendo com que gerasse ali uma queixa na delegacia, como se fosse alguém quebrando a casa do homem. Então existe um relato oficial de um efeito, de um fenômeno espírita ou espiritual numa casa em Mata de São João. Então a gente até diz que a invasão organizada dos espíritos no mundo começou na Bahia. Tudo na Bahia, né, gente? Tudo na Bahia. É, a Bahia é danada. Então o que acontece é que nós estamos falando agora de pessoas que começam a receber espíritos nos grandes salões, as mesas que giravam, e as pessoas estavam ali em contato com aquela realidade. Oh, que espetáculo! Lotavam teatros para ver mesas que dançavam. Lotavam teatros para ver pessoas manifestando os espíritos e dando manifestações de espíritos. Existiam médiuns que voavam, que saíam voando sob a cabeça das pessoas, não é? E existiam outros fenômenos muito interessantes que aconteciam, mas tudo isso ainda na fase que Allan Kardec vai chamar da fase da curiosidade. A curiosidade é o momento onde nós estamos olhando aquilo como se fosse algo fora da realidade, algo fantasmagórico, algo fantástico, algo extra ou paranormal ou sobrenatural. E aquilo então vai começar a invadir a Europa até que Allan Kardec participa numa noite de terça-feira no ano de 1855 de uma reunião na casa da senhora de Plana-Maison, fazendo ali o primeiro contato dele com os espíritos de uma forma organizada também. Allan Kardec vai perceber que as pessoas faziam perguntas frívolas para os espíritos, no caso, para aquelas reuniões ali, elas eram médiuns que se serviam de cestinhas com canetas na ponta, que escreviam em ardósia, que faziam mensagens e iam dando a comunicação. Então Allan Kardec começou a fazer perguntas inteligentes para os espíritos. Quando ele viu aquele movimento acontecendo, ele começou a dizer assim: por trás dessa situação aqui, que é uma consequência, um efeito inteligente, existe uma causa inteligente. Eu quero saber como vivem os espíritos. Porque para Allan Kardec, olha gente, Allan Kardec não acreditava em reencarnação. Allan Kardec, enquanto professor, ele tinha uma tese muito especial sobre Deus, que depois ele vai rever, graças aos conhecimentos passados pelos espíritos. Então, quando ele está ali agora fazendo essas perguntas e tentando decifrar o mundo dos espíritos, ele abre a janela para a primeira e única ciência já realizada sobre a Terra, que é feita com a colaboração de participantes de ambos os planos ou dimensões, ou as nossas, podemos dizer, do plano da Terra e do plano dos espíritos. Estamos falando de relações transdimensionais, interdimensionais, uma ciência realizada com a presença dos espíritos e a ação dos homens que fizeram a interpretação daqueles códigos que estavam sendo passados e traduzidos isso dentro de uma linguagem que todos nós podemos entender. Quando olhamos a ciência espírita, e aí eu digo a vocês, os dois primeiros livros de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, editado em 18 de abril de 1857, e o Livro dos Médiuns, de 1861, ele vai trazer exatamente a parte da ciência espírita. Depois, no ano de 1864, 1865 e 1868, Allan Kardec vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, dando início à fase que é conhecida como fase religiosa da doutrina espírita. Mas esses livros que Allan Kardec traz, que falam de Jesus e falam do Consolador prometido, e que trazem isso como reforço da ciência espírita,
eles estão também reforçando a ideia de que não existem milagres, que os fenômenos mediúnicos não são obra dos milagres, mas especificamente algo que a natureza apresenta de maneira ordinária. Então, é um efeito da natureza, não tem nada de espetacular na mediunidade. Corpos, perispíritos e espíritos, assim ele define um homem. O homem é conjunto de três coisas: um corpo físico, um perispírito e o espírito. O perispírito como elemento de transição entre o espírito e o corpo físico como elemento da manifestação física dos espíritos. Então, o que acontece com a mediunidade é que a mediunidade acontece no campo do perispírito. Como todos temos perispírito, todos somos médiuns. Então, o efeito da mediunidade acontece através do perispírito do espírito que quer se comunicar com o perispírito do comunicante, que no caso é o médium. Então, o seu perispírito se expande, o perispírito do espírito se expande, os dois entram em conjunção e a partir daí o espírito começa a passar informações, impressões emocionais, impressões motoras, sensitivas para o médium que reproduz aquilo dentro de uma comunicação. Então, não existe como ghost, o outro lado da vida, que a moça, que é o espírito, entra na pessoa. Isso não é assim que funciona. É um processo de transferência de informação através de campos de informação que são os perispíritos. Então, o que a ciência espírita nos apresentou de forma ordinária é que isso, primeiro, não é milagre, segundo, que não é um dom, é algo natural, é uma ferramenta, é um talento como qualquer outro talento que nós trazemos na vida, como a boa visão, como um bom corpo físico, como a capacidade de falar, com a capacidade da inteligência. Isso daí é a mesma coisa que a mediunidade. A mediunidade é uma ferramenta para o transporte ou para a transformação do médium, em primeiro lugar. Os médiuns, de um modo geral, são pessoas muito necessitadas, são espíritos que necessitam daquela ferramenta para poder servir. Eu digo, gente, que a mediunidade é a caridade mais simples que se pode praticar. Porque quando a gente pensa na caridade maior, a gente imagina, eu quero ganhar na loteria, eu garanto que aqui metade já fez essa aposta. Eu quero ganhar na Mega Sena, metade do prêmio eu vou dar para construir um asilo para os velhinhos. Não já fez essa aposta? Então, a gente muitas vezes faz projeções, e eu preciso me aposentar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter tempo, eu preciso fazer. Mas se a mediunidade permite que você pratique a caridade na rua, na chuva, na fazenda, com ou sem dinheiro. Basta apenas você ter amor, basta apenas você ter a vontade de ajudar. E acreditem que a mediunidade, sendo o portal interdimensional ou transdimensional, permite que nós possamos ajudar espíritos que estão no plano espiritual aguardando uma ajuda há 300, 400, 500 anos. Vocês acham que quando nós morremos, nós vamos com um par de asas para aqueles lugares onde os nossos amigos desejam no cemitério? Morreu, vai descansar. Não, muitos espíritos, quando morrem, começam trabalhando. E é ali que eles vão trabalhar muito, porque eles vão descobrir que eles jogaram fora a vida. Que aquilo que podia ser experimentado não foi, que aquilo que podia ser feito não foi realizado. Coisas simples como abraçar, pedir perdão, amar alguém, reconhecer no outro a possibilidade do meu próprio desenvolvimento, isso não foi feito. Então, ao contrário, eu fiquei defendendo pequenas coisas, fiquei defendendo o interesse dos outros, eu me apaixonei por causas temporárias e por conta disso eu deixei minha vida passar, a vida passou e eu não vi. E quando eu estou agora me reconhecendo sem o corpo, eu não tenho mais como abraçar aqueles que ficaram. Porque os que ficaram, se eu for abraçar, vão sair correndo. Você já imaginou você chegar de noite e vai abraçar alguém, alguém vê você, sai correndo. Não tem mais como. O tempo de fazer o abraço era aquele que você estava encarnado, que você estava vivo e que você podia, portanto, fazer isso.
Então, esse nosso arrependimento tardio leva muitos de nós a estarmos presos às coisas da terra que nós já deveríamos estar soltos a carros, a cargos, a livros, a casas, a dinheiro, ações, pessoas, fazem com que os espíritos fiquem em sonhos. Então, em uma das obras espíritas muito conhecida, a moça do espelho é um dos relatos passados por equipe espiritual que visita um museu e chegando no museu tem uma moça na frente do espelho e eles perguntam quem é aquela senhora que está ali na frente do espelho, uma moça tão bonita, e é contada a história dela. Ela estava apaixonada por um rapaz aqui no Brasil, um francês, e ficou muito apaixonada por ele, e ele disse precisou voltar para a França com a família, e ele então fez uma promessa para ela: vou te dar um espelho. Olha que promessa, gente. A moça queria casar, ele deu um espelho grande. Aí deu um espelho para ela e disse: olha, esse espelho é a prova do meu amor. Devia ser um espelho muito caro, muito assim, né? Então deu lá o espelho para ela e disse: quando voltar, nós vamos botar esse espelho em nossa casa. Então isso aqui é o símbolo da nossa união. E só que ele chegou lá e encontrou uma outra francesa, ele tinha um outro espelho em casa, e aí se casou com essa francesa. E não voltou mais para o Brasil. E a moça ficou esperando o noivo. Desencarnou e continuou junto do espelho, aguardando o noivo voltar. O espelho foi para o museu, ela não se deu conta enquanto espírito e permanecia anos na frente de um espelho. Da mesma forma que nós somos espíritos tolos que ficamos na frente de espelhos esperando o noivo voltar, nós também ficamos na frente de casas velhas que nem existem mais, achando que a casa está lá. Então, o professor Raul Teixeira conta a história de uma vez que ele vinha andando numa cidade e ele olhou uma moça que estava embaixo de um monumento daquele bem alto, com uma figura lá em cima, uma estátua. E aí, quando ele disse, coitada daquela moça, Camilo, que é o seu mentor, disse para ele: você devia ajudá-la. Porque essa moça, na verdade, é aquela que está em cima lá na estátua. Ela já foi uma rainha, mas deve ter feito um monte de coisa e quando desencarnou ficou meio doida, assim, porque, né, é uma espécie de demência espiritual. E aí ela foi atraída pela sua própria imagem de uma vida passada. Agora, né, ali, agora, que situação complicada, numa reencarnação, uma expiação muito dura para qualquer um de nós. Então, a mediunidade permite nós encontrarmos espíritos nesta condição e trazermos este espírito para o despertamento da luz. Não para que eles se tornem perfeitos, mas que eles apenas tomem consciência do seu estado e a partir daí eles possam ser encaminhados de fato para um processo da reencarnação, que é a grande bondade de Deus. É por isso que Leon Denis, um dos grandes poetas da doutrina espírita, ele diz que a mediunidade é a coisa mais importante do mundo. Aí você diz, mas Leon Denis está exagerando, existem outras coisas mais importantes do que a mediunidade. Ele explica. Todos os gênios da pintura, da música, da ciência, das artes de um modo geral, todos esses foram médiuns, tiveram contatos com planos extrafísicos e a partir daí eles eram inspirados para produzir as suas obras. E isso não há absolutamente nenhuma dúvida. Eu estava conversando com o Nando Cordel esse final de semana passado, ele estava lá no Encontro Estadual de Espiritismo, e aquela música... Tô com saudade de tu, meu desejo. Essa música, ele fez para Dominguinhos. Não, não foi essa música, não. Desculpa, não foi aquela outra. Estou de volta para o seu aconchego. Essa música famosa de Dominguinhos. Ele fez em 2 minutos. Ele pegou a papel e escreveu. O Dominguinhos contou um caso que estava querendo voltar para casa. Ele disse: eu vou faço uma música para eu poder chegar em casa com essa música. Então ele escreveu uma música em 2 minutos. Então vocês dizem assim, mas ele tem o dom, tem, mas a gente não sabe também, porque muitas vezes essas obras elas são apócrifas, elas não têm um autor, mas nós estamos o tempo inteiro conectados numa grande memória coletiva, num grande inconsciente coletivo, que nós bebemos dessa fonte o tempo inteiro e dizemos, sou um gênio. Não, às vezes tem um pobre coitado aqui do lado inspirando no nosso ouvido, olha, palavras muitas vezes que vamos dizer, coisas que nós devemos fazer, como Sócrates dizia, o meu espírito amigo nunca me disse o que eu tenho que fazer, mas já me recomendou muitas vezes não fazer coisas que eu poderia estar me dando mal se eu fizesse.
No dia que Sócrates vai morrer, ele diz: meu dímon calou-se. É sinal de que o meu juízo está certo. Olha, ele ia morrer. E ele disse: ele está calado, é sinal de que eu estou fazendo está correto, eu estou me libertando do corpo. Então, observe, isso era uma crença, uma amizade muito forte que tinha entre os dois. E nós temos muitos exemplos disso. Falando, um desses é Sócrates, que trouxe grande parte da sua obra inspirado pelo seu espírito amigo. Mas na área da ciência, nós temos alguém que é pouco conhecido pela maioria de nós, que é Nikola Tesla. Nikola Tesla era um engenheiro, um homem de gênio, que ele tinha uma particularidade, ele sonhava com as máquinas que ele ia produzir. Então ele chegava à noite, ele sonhava com um equipamento super sofisticado, acordava pela manhã e escrevia num papel tudo o que sonhou. Quem é que lembra dos sonhos a esse ponto? Então ele fazia viagens espirituais ou se lembrava de equipamentos que ele já tinha desenvolvido ou trabalhado em outras vidas e até em outros planetas, porque também a doutrina espírita nos traz como princípio a pluralidade dos mundos habitados e a possibilidade de espíritos estarem jornadeando em diversos outros estágios, em planetas com tecnologias muito sofisticadas. Então nós temos esta luz acesa aqui hoje graças a Nikola Tesla. Não a Edison. Edison desenvolveu a lâmpada, desenvolveu a corrente contínua. Ele desenvolveu a corrente alternada. E a corrente contínua era muito cara de ser produzida. Então, provavelmente, nós não teríamos luz em grandes distâncias se dependêssemos exclusivamente de Edison. Nós temos Tesla, que sonhava e criava os seus geradores e ele muitos outros equipamentos. Olha, esse equipamento que quase ninguém tem hoje, né, gente? Esse equipamento aqui hoje, a patente do rádio, que era de Marconi, hoje não é mais de Marconi, é de Tesla. Porque ele também sonhou com muitas outras coisas e ele tinha um sonho, que era dar energia de graça e comunicação para todos no mundo, usando as energias do cosmos. Isso somente gênios podem pensar. Então fala-se muito que Steve Jobs, o dono da Apple, ele também tinha essa possibilidade de conexão no mundo da intuição, vamos chamar assim. Então, essa questão da mediunidade é assim, por isso Leon Denis diz que a humanidade avança graças à influência dos espíritos e às informações que os espíritos trazem para todos nós através deste movimento. Isso tudo tem a ver com a nossa necessidade evolutiva, porque nós temos celulares, temos tecnologia, temos a medicina avançando, temos a sociedade. Por quê? Porque nós precisamos de um mundo que consiga abrandar a animalidade que existe dentro de nós, através de asas morais, através de mensagens edificantes, como os grandes espíritos como Emmanuel, Joana de Ângeles, nos apresentam diariamente através dos médiuns. No caso de Chico, já desencarnado, não mais, mas no caso de Joana, através de Divaldo. Então, nós temos aí muitas mensagens chegando por médiuns desconhecidos, mensagens falando de amor, falando de paz, falando do ressurgimento da humanidade, deste nosso momento de transição. E nós temos que reconhecer que, de fato, esse instrumento é um instrumento muito, muito, mas muito especial. Ele tem um preço para quem desenvolve essa mediunidade. O preço é que você recebe algo que você pode ajudar muitas pessoas e é esperado que você faça isso. Quando você se serve mal da mediunidade, muitas coisas acontecem não por castigo, mas pelos próprios descaminhos das pessoas que seguem essas suas opções. O caso das irmãs Fox, que eu citei aqui para vocês, essas meninas acabaram a vida na perfeita miséria. Porque elas se transformaram em alcoólatras, elas eram muito jovens, e elas iam para festas, e lá tinham bebidas, eles serviam champanhe, absinto, que era uma bebida muito forte, e eles tomavam isso, elas tomavam as duas, entraram, casaram-se com pessoas indevidas, enfim, tiveram uma vida muito ruim. Por quê? Porque misturaram as coisas. Quando nós estamos falando de que isso é um efeito, ou passa pelo corpo do médium, pelo psiquismo do médium, gente, eu tenho algumas coisas a dizer em relação a isso. Porque a comunicação do espírito passa, vamos supor, por mim, passa pelo meu corpo, pelo meu cérebro, se serve do meu conteúdo que eu tenho no cérebro. Então você imagina o seguinte, olha a situação. Eu sou torcedor do Corinthians.
Adoro o Corinthians. Mas tem um valor. Não fale de outra coisa que não seja o Corinthians, porque você me irrita. Aí aparece um espírito que torce por São Paulo. E ele vem para o Palmeiras, para piorar a situação. Para o Palmeiras. Então ele vem e vai dizer que o Palmeiras é a salvação da humanidade. Eu sou médio, estou aqui escrevendo. Aí chega, ó, o Palmeiras é a salvação da humanidade. Como assim, meu irmão? Aquilo? Não, nunca vou escrever isso. Será que essa comunicação é fidedigna? Não, porque o médium filtrou, impediu, as suas próprias convicções impediram que a comunicação fluísse normalmente. Então, da mesma maneira, acontece quando nós vamos fazer o intercâmbio espiritual com espíritos que estão em estado, né, complicado, vamos fazer uma doutrinação, por exemplo, e vamos dizer, meu amigo, você está vendo sua mãe, você está vendo o hospital, olha aí a garrafa d'água junto de você, o espírito fica olhando, esse deve ser doido, porque eu não estou vendo é nada. Porque a pessoa não tem força mental para fazer aquilo, está fazendo aquilo apenas por obrigação. Nós não estamos falando, olha, espíritos são homens sem corpos. Você tentaria sentar na frente de uma pessoa para falar, enganando a pessoa está na pior e você vai começar a falar coisas que não ajudam aquela pessoa? Então, quando você estiver diante de uma alma, seja apenas outra alma. Isso, Jung já dizia isso. Então, quando você estiver na frente de um espírito, seja apenas um espírito que sente, que pulsa, que sabe que aquilo ali é uma pessoa necessitada, que está necessitando de apoio. Muitos não sabem sequer que morreram, gente. Muitos ainda não sabem que morreram. Então, é preciso que nós tenhamos amor para o desenvolvimento da verdadeira caridade no sentido mais puro. Vai chegar um espírito na sua frente que é uma pessoa extremamente necessitada e você vai ter que acolhê-lo com amor. Ele pode ter sido o maior obsessor da vida. Uma vez eu fui chamado para uma casa de uma moça que estava, segundo o diagnóstico, a menina estava obsidiada. E aí me chamaram para ir lá na casa dela, para fazer um evangelho e tal, dar um passe. E aí, quando eu cheguei, a moça falou assim: olha, nós botamos o espírito no banheiro, ele está trancado no banheiro. Eu digo: deve ser um negócio. Vocês imaginem trancar espírito no banheiro, gente? Não pode, gente. Olha, todos são necessitados. Eu costumo dizer que o obsessor é um consultor e o obsidiado é um cliente. O consultor só vai atender o cliente que chama e às vezes que paga. Então, quando o consultor é chamado, ele presta o serviço que ele está ali para prestar. Então, diz a ciência espírita, é um processo que envolve 3 grandezas: a sintonia, a ressonância e aquilo que é chamado de vibração por compensação. O que é a sintonia? É quando você se afina com o outro na vibração do pensamento. Você sente isso quando você está diante de um outro encarnado. Você sente que uma pessoa te dá meio que um choque, assim, né? Você está diante de uma pessoa, você não sabe por quê, mas ali não tem sintonia. Mas tem pessoas que estão falando e você fica assim, aquilo tem sintonia. Quando Armando Lui toca aqui, quando nossos amigos vêm cantar, a Elane canta com essa voz de princesa dela, a gente fica, isso é sintonia, gente. Né? O cérebro começa a vibrar em sintonia. A partir daí a gente tem ressonância, porque a nossa união começa a ressoar, começa a sair essa energia. Existe um pesquisador que ele chama David Hawkins. Ele estudou as vibrações através dos músculos, dos movimentos dos músculos. E ele montou uma escala de vibração através da frequência. Ele diz que abaixo de 200 Hz, que é uma medida de frequência, é o desastre total da humanidade. Quando uma pessoa está abaixo de 200 Hz, ela contamina como se fosse uma laranja podre dentro de um suco. Uma quantidade muito grande de pessoas. É a vibração da depressão, da tristeza, do ódio, das angústias, enfim. Quando você está acima de 200 Hz, você já começou a dar uma ajuda à humanidade. Em 600 Hz, você pode ajudar milhares de pessoas. Em 800 Hz, você ajuda milhões de pessoas. Como? Com o seu pensamento.
A sua atitude amorosa, a sua atitude, você pensando na fraternidade, no amor, vibrando nessa energia, as suas emanações mentais são capazes de ajudar milhões de pessoas a serem atingidas sem nem te conhecer. Apenas dizer, hoje eu acordei tão bem, não sei porquê. É porque alguém está vibrando em 800 Hz no mundo. Vocês imaginem se nós, espíritos, pudéssemos vibrar a 1 kHz, que é a nossa grande medida, a medida desejada para um espírito iluminado. Então nós não teríamos mais nenhum problema na face da Terra, porque nós nos alimentaríamos das nossas próprias energias mentais. Então vocês imaginem que eu estou agora triste, abaixo de 200 Hz. Quem vai estar do meu lado? Os felizes? Não, gente. Só vai ter gente para me empurrar mais para baixo, porque minha tristeza é contagiante. O cara vai sentar do meu lado, às vezes eu também estou muito triste. Minha mulher foi embora, a minha também. Né? Além de tudo, eu estou morto. E não posso fazer mais nada. E aí tristeza com tristeza, olha, e aí vai caindo a energia, não é? Então isso, na verdade, sintonia e começa a reverberar. Começa a reverberar. E o que eles chamam de compensação é quando eu estou em contato com o espírito, essas energias que o espírito passa para mim e que eu passo para ele são as compensações da nossa sintonia e da reverberação que estamos fazendo. O tempo inteiro nós estamos fazendo isso, gente, com encarnados e com desencarnados. O tempo inteiro estamos trocando vibrações mentais. É isso, nossa realidade o tempo inteiro é isso. O que a gente está vendo aqui são manifestações dos nossos modelos mentais, mas de verdade as nossas emoções são provocadas em grande parte pelas nossas vibrações do cérebro, da mente, do psiquismo que vibra, que emana. Então, quando eu estou chamando um obsessor para o meu lado, eu estou chamando alguém que está na mesma vibração que eu. Se eu não quero ter obsessor, basta mudar a minha vibração mental, basta passar a vibrar de outro jeito, mas eu não consigo, porque eu estou muito mal, eu estou numa situação complicada, então me ajude. E aí que entra a mediunidade. Porque a mediunidade permite você pegar uma pessoa que está num processo de obsessão e ao invés de botar o obsessor no banheiro, você acolher os dois amorosamente, porque são vítimas do mesmo problema. Eles são ambos vítimas de um problema da ignorância, que nós ainda não dominamos essas energias e achamos que nós viemos aqui para pagar a conta de luz, para assistir ao último capítulo do Segundo Sol, a gente tem aqui, né, para ficar e tal, fazendo essas coisas. Não, gente, a gente veio aqui para amar e sermos amados. Nós viemos aqui para construir ninhos de amor nas nossas casas. Nós viemos aqui para aprender que o nosso coração, ele bate para pulsar o sangue, mas é um grande centro irradiador de força amorosa, esse nosso chakra cardíaco, que é feito para brilhar. A grande maioria de nós tem esse chakra fechado. É por isso que a gente fica sentindo aquela dor aqui. Claro que aqui ninguém vai sentir isso, mas quando você respira, parece que tem um tijolo no peito. Por quê? Porque está tudo congestionado aqui. Isso aqui é para abrir. Quando a gente abre, olha o movimento, olha como é que funciona. Abre significa para fora, para os outros, para o mundo, para a vida. E o que é que isso tem a ver com mediunidade, Paulo? Tudo, porque nós só sabemos disso tudo porque os espíritos nos disseram. Porque os espíritos trouxeram essa possibilidade de ressignificarmos a vida a partir de matarmos a morte, acabarmos com a finitude, acabarmos com a grande agonia do homem que é viver achando que vai morrer e vai morrer. Mas ele morre sabendo que ele continua, ele sabendo que ele agora vai passar por um outro lugar, que é um lugar de onde ele já veio e provavelmente voltou melhorado. Ele voltou com mais condição de viver em plenitude e trabalhar para a obra de Deus. Eu pergunto a vocês aqui agora, se Deus montasse uma barraquinha ali na frente da igreja, contratando trabalhadores, quem aqui iria trabalhar para Deus? Ninguém? Nossa! Né? Um vigoroso sim. Claro, gente, Deus está contratando, mas Ele faz isso o tempo inteiro. Ele nos contrata porque nosso melhoramento melhora a situação do universo e, consequentemente, quando nós nos melhoramos, trabalhamos para Deus. Nascemos neste mundo para trabalhar para Deus, não para ninguém outro, somente para Deus. Porque qualquer ganho que nós temos na nossa condição emocional, qualquer ganho que nós temos na nossa condição humana, é serviço para Deus. Quem é seu chefe? Meu chefe? Meu chefe é Deus. E você quem é?
Eu também sou Deus, porque os Espíritos vieram dizer isso. Eu sou apenas a manifestação de Deus. Quem é Deus? Deus é a chuva que cai, Deus é a folha que desce da árvore, Deus é a abelha que voa, Deus é a borboleta que se transforma, é a pedra no chão, é o cometa que rasga o céu. Deus é o infinito, as estrelas, a luz, tudo o ar, tudo é Deus. São manifestações de Deus. Eu também sou uma manifestação de Deus. Em mim, toda a potência de Deus está comigo. Jesus já disse isso. Vós sois deuses, se tiverdes fé, poderá fazer tudo que faça e muito mais. Nós somos deuses. Nós só não sabemos isso porque somos simples e ignorantes. Nós não temos a certeza de que somos Deus. Precisamos acreditar nisso, gente. O mundo, está faltando Deus no mundo, não para nós nos ajoelharmos diante dele, porque Deus não quer os nossos acepipes. Deus não quer que a gente fique ali lamentando e jogando lágrimas para cima. Deus quer trabalho. Deus espera de nós que nós façamos a nossa obra na criação. Deus espera de nós que nós sejamos capazes, com a humildade, de voltarmos para a casa do divino, voltarmos para o reino de Deus, voltarmos para o lar de onde todos saímos, do seio do divino, conforme questão 1019 de O Livro dos Espíritos, gravitar para a unidade, eis aí o destino de toda a humanidade. Nós voltarmos para esta grande união do amor divino, é esse o nosso destino, para isso nós estamos aqui. Então, se nós jogarmos fora uma encarnação, vivendo apenas das aparentes contradições do mundo, nós estamos desperdiçando uma chance enorme de perceber aquilo que os gregos chamavam de eudaimonia. Olha que coisa interessante. Eles diziam que a eudaimonia era a felicidade proporcionada pelos espíritos de luz. Então, nós temos a possibilidade de sermos agraciados pelas boas vibrações dos espíritos de luz quando simplesmente vibrarmos em oração com o nosso coração, não é, em sintonia do amor, fazermos isso em nome da humanidade todos os dias, termos a possibilidade de deixar a energia de Deus fluir em nós, não de cima para baixo, mas de dentro para fora. Fazer com que nós sejamos capazes de nos perceber seres amorosos no mundo, isso tudo tem a ver com a mediunidade. A questão da curiosidade, observe hoje, aqui ó, até agora nenhuma cadeira voou. Provavelmente no século XIX uma mesa estaria aqui dando o show dela, porque precisava da curiosidade. Hoje não mais. O grande fenômeno hoje que se espera da humanidade encarnada é que nós, seres ignorantes, nos tornemos anjos de luz. Esse é o grande fenômeno. Nós temos uma torcida do universo que vibra por nós, esperando que os terráqueos, esses exilados de todos os mundos, aqui na Terra, neste planeta tão lindo e maravilhoso, que nós sejamos capazes de fazer a nossa grande transição. Manuel Filomeno de Miranda, eu ainda vou me encontrar com ele daqui a uns 150 mil anos, mas eu vou dizer a ele, ó, seu Manuel, aquele livro que o senhor escreveu, o nome não devia ser aquele. Olha que ousadia, né? Mas daqui a 150 mil anos eu posso fazer isso. Então eu vou dizer a ele, olha, aquele livro não dá, porque aquele livro não é transição planetária, é transição humanitária. É a transição da humanidade e não do planeta. O planeta vai muito bem, obrigado, gente, só reagindo e se defendendo das nossas agressões. Nunca houve uma espécie tão devastadora na face da Terra como a gente. A gente destrói o planeta todo, de tudo, em todos os jeitos. A gente destrói o planeta porque disseram para a gente uma mentira. De que o mundo foi criado para nos alimentar, que o mundo foi criado para nos dar sustento e que nós somos o dono do mundo, até o nome dos bichos fomos nós quem demos. Isso é uma grande mentira, gente. Nós não somos melhores do que a borboleta, porque a borboleta é perfeita. A borboleta é a nossa grande professora da perfeição, porque a borboleta faz tudo o que uma borboleta faz até morrer em vida, para renascer com asas. Então nós deveríamos aprender com a borboleta. O homem não é perfeito porque o homem não faz tudo o que ele podia fazer. Nós não usamos sequer a nossa razão, porque nós construímos armas, pegamos todo o dinheiro que temos na humanidade, grande parte do dinheiro produzido nas riquezas da humanidade, para produzir canhão, bomba atômica que mata, que destrói, que não serve para nada. Uma bomba atômica que cai no lugar, ali aquele lugar está morto, não serve mais para nada, nem para conquistar, por isso que eles não jogam. Porque se não tivesse isso, já tinham jogado várias.
Então o problema é que não serve para ninguém, só serve para meter medo nos outros e a gente vive atormentado, com medo, não pode sair de casa, não pode sentar ali, botar uma cadeira para receber essa brisa maravilhosa dessa noite aqui do sertão. Não dá. Por quê? Porque a gente tem medo do outro, somos lobo de nós mesmos, quando a gente deveria viver em harmonia, em paz, e esse negócio de arma, e esse negócio de violência seria a última coisa que um ser inteligente deveria fazer. A última coisa, porque é ineficiente, só traz morte, destruição e custo, e ao preço disso passamos fome, morremos nas doenças, nas filas intermináveis dos hospitais, e também a mediunidade vem dizer que até a própria saúde do corpo depende das vibrações da mente, e que nós podemos, através das nossas próprias emanações vibratórias, nós podemos curar os nossos corpos, nós podemos não adoecer mais, por isso espíritos de escola vem aqui botar a mão sobre nós através de médiuns para que nós possamos entender que não precisamos necessariamente dos remédios e temos recursos na própria natureza para aliviar e consertar aquilo que a mente causou, porque a grande parte das doenças que nós temos não são causadas por agentes externos, mas por agente interno, que somos nós mesmos. Nós somos as causas principais das principais doenças que existem na humanidade. Nós somos os nossos próprios agentes etiogênicos. Então a gente precisa parar para pensar. O que é que nós temos aqui, gente? Nós não temos aqui mais um centro religioso, nós temos aqui uma casa de transformações humanas. Nós temos aqui uma casa de consciência, de iluminação de consciência. Não se busca aqui pessoas que se ajoelhem no milho ou que jurem eternamente uma fé em um santo qualquer, um espírito de luz. Não se busca isso. Aqui se busca empoderamento das consciências para que nós possamos entender o que nós somos de verdade. E somos espíritos encarnados, apenas isso, temporariamente. Quando vencer o prazo de validade dessa caixa, essa caixa morre, e aí o espírito se liberta e vai caminhar, e daqui a pouco outra caixa, outra caixa, outra caixa, até o dia que esse espírito, iluminado na grandeza do divino, vai encontrar o verdadeiro destino, que é a luz, a angelitude. E para isso nós temos que trabalhar, não é assim que diz a música? Vamos trabalhar e acreditar, não é assim? Um dia todos nós seremos. Como é a música? Não é assim? É assim que a gente faz, gente. Um dia todos nós seremos anjos. E para isso a gente tem que arregaçar a manga, se levantar da cadeira e ter a relação com a mediunidade, conforme assim nos explicam os espíritos. A mediunidade é coisa santa. É coisa que deve ser executada religiosamente. Não no sentido da devoção, mais uma vez, mas no sentido do respeito. Então, entrou numa casa espírita, num templo como esse, entra em silêncio. A gente é muito festivo, gosta de abraçar todo mundo, a gente gosta, a gente entra em silêncio. Né? E uma pessoa pode estar ali, não no dia de festa, mas no dia de ordinário, pode estar uma pessoa ali numa necessidade, e ela está vendo os outros comemorando e ela na tristeza. Nós temos que criar aqui uma atmosfera que ajude as pessoas que venham buscar o seu suporte. Ao estar diante de um espírito, tenha a certeza de que se aquele espírito for de Deus, ele trará mensagens interessantes. E se por acaso aquele espírito se comunicando com você for do próprio médium, naquilo que é chamado de animismo, acolha, porque ele também é um espírito pedindo socorro. O médium é um ser humano. Ele tem o direito de não se sentir bem, de adoecer. Ele tem o direito de entrar na fila dos trabalhadores e na fila dos que são beneficiados pela casa espírita que ele trabalha. E nós temos que acolher a essas pessoas, porque elas também precisam de nós. Elas precisam de abraços, elas precisam de carinho. Jerônimo Mendonça dizia que as pessoas que iam buscá-lo, só para ser, né, para quem não conhece, o gigante deitado, ele era cego e ele tinha uma quase que total paralisação do corpo, uma doença degenerativa que não impediu que ele fosse fazer palestras em vários lugares do Brasil dentro de uma Kombi, em cima de uma cama. Então, se fosse ele que viesse fazer uma palestra hoje, entraria aqui uma cama com ele deitado, porque era assim que ele se encaminhava. Ele dizia: as pessoas olham para mim e não me veem. As pessoas trazem problemas pequenos e não veem o meu problema, não veem a minha situação.
Às vezes, se ela chegasse ali e me visse na cama fazendo o que eu faço, aquilo já seria para ela aquilo que seria para o antigo chegar no templo de Delfos e encontrar: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Talvez fosse assim, mas as pessoas não enxergam. Acham que os médiuns têm a obrigação, e por sua vez também os médiuns que ficam esnobando essa condição da mediunidade, ficam cheios de si por conta dessa situação, também decaem muitas vezes em obsessões profundas, enfim. Nós temos que tratar isso com muita seriedade. A doutrina espírita traz o código de conduta ético-moral do médium, da conduta da reunião espírita. Não se deve brincar com isso, se deve tratar isso de maneira muito séria, de maneira absolutamente amorosa. Eu gostaria de trazer aqui a ideia de uma grande médium, talvez uma das maiores médiums que já pisou nesse planeta, Dona Ivone Amaral Pereira. Ela começa com a sua mediunidade sendo apresentada à humanidade com 28 dias de nascida. Então, em 28 dias de nascida, ela tem uma crise cataléptica e morre. Ela engasgou e ficou 6 horas morta, praticamente, para a ciência do ano 1900. Então, ela já ia ser enterrada quando a mãe dela, fazendo uma oração a Maria, diz: minha mãe, eu sei que a senhora perdeu seu filho, eu sei a dor que é perder um filho, sinto agora esta dor. Mas eu gostaria de lhe pedir, se for para levar minha filha, leve. Mas se for para deixar ela aqui, me deixe, e eu a entregarei, para que ela sirva a senhora para o resto da vida. Então, ela sai do quarto, chega no quarto da criança e mexe na criança. Dizem, inclusive, que ela estava com uma coroazinha daquela que coloca nos anjinhos, né? Como se chama. E aí tinha um arame que furou aqui a cabeça, ela despertou. Vocês já imaginaram, gente? Uma cidade no interior do Rio de Janeiro, 1900. A mãe bota a mão em cima da criança e a criança ressuscita, né? Assim que o povo lá na Bíblia diz. Allan Kardec trouxe os exemplos todos de Jesus, mostrando a exemplo da mediunidade, como aquilo se processa. Então, com 28 dias, ela teve esse fenômeno e a vida inteira ela teve a companhia dos espíritos. Ela dizia: não houve um dia sequer na minha vida que eu fosse feliz. Mas, a partir de um determinado momento, ela começou a entender que o seu trabalho era com os suicidas. Ela mesma, uma suicida de outras vidas, começa a ajudar espíritos que estavam nessa condição, espíritos que tinham destruído os seus corpos, seus perispíritos, estavam ali numa condição muito ruim. Ela ajuda todos eles. Ela chegava a ir para o cemitério com 15 anos de idade, para ler as aventuras, as agonias do jovem Werther. Eu não sei se o nome é exatamente esse, mas é um livro que causou muita polêmica na época que foi publicado, porque ele era um livro que incentivava os jovens, muitos jovens cometeram suicídio por causa dele. Então, ela lia esse livro em voz alta, para chamar os espíritos dos suicidas, para poder ajudá-los, porque é uma situação terrível do suicida, uma situação muito ruim. As crises que eles têm é uma coisa muito grave mesmo. Então, por conta disso, ela começou a ajudá-los na sua própria casa, levava-os para casa. Óbvio que isso não deve ser feito, isso não deve se fazer, porque o centro espírita tem todo o equipamento necessário para lidar com esse tipo de situação, e ela fazia na casa dela. Então, ela serve a Maria, porque Maria, com a sua legião dos servos de Maria, uma grande organização no plano espiritual que recebe, trata, acolhe espíritos de suicidas, ela faz esse trabalho, este intercâmbio, e por isso, quando ela escreve Memórias de um Suicida, com a ajuda de Leon Denis, que não deixou que ela queimasse os originais do livro, quando a primeira vez ela levou na Federação Espírita e o livro foi rejeitado, ela quis queimar. Então, a Leon Denis não deixou e ajudou a ela a terminar esse livro, levou mais de 20 anos para terminar esse livro. É um dos livros, uma das mais perfeitas obras do Espiritismo, uma obra-prima, talvez um dos livros mais bem escritos de toda a doutrina espírita, esse livro Memórias de um Suicida, aonde ela faz este intercâmbio com a legião dos servos de Maria. Você vê como são as coisas, né? Ela terminou, de fato, trabalhando para Maria na Terra, não da forma que se imaginou, num convento com a roupa de freira, mas trabalhando com a mediunidade. No final da sua vida, ela escreve, já se despedindo da mediunidade, ela escreve uma oração, não sei se bem oração, mas uma coisa espetacular que fala da mediunidade. Ela diz assim: obrigada, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste.
como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. A chama imaculada que do alto me mandaste, com a revelação dos pontos da tua doutrina, a mim confiados para desenvolver e aplicar, eu te devolvo, no fim da tarefa cumprida, pura e imaculada, conforme assim a recebi. Amei-a, respeitei-a sempre, não adulterei com ideias pessoais, porque me renovei com ela a fim de servi-la. Não a conspurquei, dela me servindo para o incentivo das minhas próprias paixões, nem negligenciei no seu cultivo para benefício do próximo, porque todos os meus recursos pessoais eu utilizei na sua aplicação. Perdoa. No entanto, Senhor, se melhor não pude cumprir o dever sagrado de servi-la, transmitindo aos homens e aos espíritos menos esclarecidos do que eu o bem que ela me concedeu. Essa mulher parte para o plano espiritual, morando no fundo da casa de parentes, sem ter tido a oportunidade de ter um amor, sem ter tido a oportunidade de ter filhos, sem ter tido a oportunidade de viver uma vida como uma pessoa normal, mas faz uma vida exemplar, a serviço do bem, usando o único recurso que ela tinha, que era a mediunidade, que chega como um grande presente para aquele espírito culpado de 1000 anos, que vinha em sucessivas reencarnações cometendo erros de mesma natureza, agora parte para a luz. Certamente na legião dos servos de Maria, hoje haverá uma estrela que brilha de uma forma espetacular, e essa estrela é o espírito de Ivone, para quem saiu das trevas, para quem saiu da lama, para brilhar no céu da estrela, na constelação de Maria, somente a mediunidade e o amor podem proporcionar. Que nós tenhamos este respeito em nossa doutrina, pelo presente que nós recebemos, de ter esse instrumento para estarmos sempre em contato com os nossos irmãos e nos lembrarmos de quem nós verdadeiramente somos e o que nós verdadeiramente viemos fazer aqui. Fiquem com Deus, que assim seja.